E aí, tudo bem? OVNIs, ETs, discos voadores. Vamos ver o que aí, né? OVNI, por definição, OVNI quer dizer objeto voador não identificado. Ou seja, qualquer coisa que esteja voando sem identificação nos radares é considerado um OVNI. Então, uma aeronave qualquer que não tenha o seu sistema de transponder, que é um sistema que identifica o prefixo desse avião, dessa aeronave, é como se fosse a placa de um carro. Ele também ele dá outras informações mais, como velocidade, altitude, e ele transmite um, um sinal de rádio que o radar capta e consegue estipular, saber exatamente onde é que está localizado. Então, um avião fazendo algum ilícito, como por exemplo o tráfico de drogas, que estiver com o transponder desligado, ele vai ser considerado um OVNI. Qualquer objeto voador que esteja num espaço aéreo, que não esteja também com o seu transponder ligado, ele também vai ser considerado um OVNI. Isso oficialmente é o que é um OVNI. Aí normalmente as pessoas costumam associar OVNIs a discos voadores. Esses OVNIs também que são associados a discos voadores ou como naves tripuladas por vidas de outros planetas, né? Vida inteligente de outros planetas. É o que normalmente as pessoas associam a OVNI, né? Ou UFO. Existe também os OVNIs de causas naturais, que são avistamentos de meteoros caindo, entrando na atmosfera da Terra, de tem alguns tipos de raio que, por exemplo, se deslocam no sentido vertical. O mais comum é de cima para baixo, em direção ao solo, mas também existe alguns que fazem o caminho contrário, do solo para cima. E também existe um outro tipo de raio ou de descarga elétrica que se desloca na horizontal. É um fenômeno assim que também tem pouco tempo de estudo, é relativamente novo em termos de pesquisa, mas também existe isso. Existe também algum outro, pode também haver mais algum outro fenômeno desconhecido que ainda não foi identificado do que se trata, que também é dado como um OVNI, né? Dos artificiais, que são produzidos pelo homem ou supostamente não produzidos pelo homem, nós vamos ter que abrir aí um parênteses bem grande aí, que nós vamos ter as aeronaves experimentais, as que têm uso militar, tem um caráter secreto, tem as de espionagem, tem também foguetes, tem mísseis ou algum outro tipo de arma. Temos também balões meteorológicos, satélites. Então temos muita coisa aí que pode ser considerado um OVNI por um observador. Quando ele entra num espaço aéreo ou quando ele é visível do ponto de vista da pessoa que está olhando para o céu, né? Então tem muitas possibilidades aí. E esse termo, por exemplo, disco voador, ele foi usado a primeira vez em 1947. Antes disso não tinha esse termo disco voador. Poderia ter tido avistamentos, ok, mas não era exatamente esse termo disco voador. A partir de 47. E não por acaso, a Segunda Guerra terminou em 1945. Então, em 1900 fazendo um retrospecto aí, em 1910 tínhamos um avião funcional que era mais ou menos isso aqui. Um dos primeiros aviões
funcionais mesmo, não que nem o caso do 14 bis ou o caso dos aviões, do avião, o Flyer dos irmãos Wright, que fizeram voos, pequenos voos, né? Voos para testar se era possível voar ou não. Aquilo era um conceito. Assim, voo, avião mesmo funcional começou mais ou menos assim, em 1910. Ok. 35 anos depois, no final da Segunda Guerra, que é 1945, já tivemos isso aqui, em 1945. Isso aqui feito pelos alemães, que é praticamente um conceito de disco voador, né? Imagina isso aqui em 1945. Quem que não diria que isso aqui que não é desse mundo, né? Teoricamente. E isso foi feito em 45. Isso aqui foi feito pelos americanos, é o B-2, nos anos 80, note a semelhança, nos anos 90. O projeto deve ser dos anos 80. Note a semelhança com outra aeronave que eu mostrei, que é dos alemães de 45. Isso aqui também é um avião também bem estranho. Também é outro stealth isso aqui, F-117. Essas aeronaves que eu acabei de mostrar são pretas, especialmente os dois últimos aí, o conceito stealth. O que é o conceito stealth? Avião invisível. Invisível. Por que é invisível? É preto, voa à noite, não tem nenhuma luz nele. Voa bem alto, não dá para ouvir. Então você não consegue ver nem ouvir. O ruído dos motores também é abafado por alguns conceitos utilizados para diminuir o ruído de motor. E, finalmente, essas formas geométricas que ele tem, fora o material de revestimento, acaba impedindo aí que os radares o localizem. E ele também não emite nenhum tipo de onda, ou seja, ele não tem também a bordo radar meteorológico nem radar de detecção de inimigo. Ele também não tem arma de defesa, porque teoricamente ele não precisa. Ele é invisível. Ele não é pego no radar, não é visto nem ouvido, então ele não precisa de levar arma de defesa. Esses aviões foram durante muito tempo super secretos. Ficaram passando desapercebido da população em geral, revistas, etc., por muitos anos. Por motivos óbvios, né? Os americanos não queriam que os países inimigos soubessem da existência dessas aeronaves. E todo equipamento militar muito sofisticado funciona desse jeito. Eles acabam segurando como segredo o maior tempo possível, até que um dia vem à tona e aí não tem mais como você esconder. Um outro avião também, esse aqui, o SR-71. Também é alguma coisa de filme, né? De ficção. Isso aqui é projeto dos anos 50, anos 56. Voou a primeira vez em 67. 64, em 1964. Então imagina, em 1945 tínhamos isso, que é praticamente um disco voador, né? Vamos dizer assim. Em 1967, 1964, o SR-71. Ok, onde que eu quero chegar? O SR-71, com uma velocidade de 3.500 km por hora, voando a 26 mil metros de altitude. Um avião comercial hoje, como sempre, voa mais ou menos a 10 mil metros de altitude. 10 mil. Aí tem um avião desse voando a 26 mil, que é mais que o dobro, a 3.500. Um avião comercial voa aí na casa, no máximo, aí na casa dos 950, quase 1.000 km por hora, mas no geral é de 850 a 950. Então qualquer avião comercial a 950 por hora,
sendo ultrapassado por um avião a 3.500 por hora com mais que o dobro da altitude, para o piloto que está vendo aquilo, ele pode acreditar muito bem que aquilo é um OVNI, porque é não identificado, e ele sabe que aquilo não é um avião comercial. Mas ele pode dizer, ele pode pensar aí que é um disco voador, né? Afinal de contas, ele imagina, em 1964, uma coisa dessas, ninguém espera uma coisa dessas em 1964, né? Um negócio desse, voando tão alto a uma velocidade absurda dessa. E qualquer outro avião desse que é secreto, é o que eu disse, o governo vai negar, não vai ser pego no radar, se for pego no radar, o governo nega, sempre vai ser negado, porque o objetivo é esconder do inimigo. Então, o que falarem, tanto faz como fez. Até veio a calhar essa conversa, essa boato de disco voador, porque isso aí acabou caindo na boca do povo e desviou um pouco o foco dos aviões secretos, dos projetos secretos. Então, foi até legal essa desculpa do disco voador, desculpa não, essa invenção do disco voador como, é de outro planeta, pô, legal. É bom que estejam falando sobre isso e não especulando que pode ser um avião secreto, que pode ser um avião feito pelo governo, né? No caso aí, esses aviões que eu mostrei são americanos, com exceção daquele primeiro, de 1945, que é alemão. Então, nós tivemos também o X-15, que era uma aeronave também de pesquisa, em 1967. Projeto de 54. Fez o primeiro voo em 59. Que velocidade que ela deu? 7.250 por hora. 7.250 por hora em 1959. É disco voador, sabe? Assim, quem imagina, em 59 ninguém imagina uma coisa dessa. Vão falar que isso é uma coisa de outro planeta. E o governo vai falar, não sei de nada, não sei, não estamos sabendo de nada. Eles não querem abrir o jogo, que esses aviões são aviões de pesquisa, de espionagem, são aviões ultrasecretos, etc. Então, é muito fácil você achar que um desses aviões é um disco voador que é tripulado por um alienígena, dada o salto tecnológico, dada a diferença, as proporções. Então, tem piloto comercial que faz avistamento desse tipo de aeronave e depois ele diz que no relatório dele ele não foi estimulado a dizer para o público o que ele viu, é, ele, é, ele é contido, entre aspas, a não relatar nada. É justamente por isso, por ser um projeto secreto, um projeto muito caro e ter um objetivo, normalmente de espionagem, especialmente na época da Guerra Fria, que os Estados Unidos espionava a União Soviética e vice-versa. Então, não é legal ficar divulgando para o mundo que existe uma aeronave capaz de fazer isso. Porque, para a população em geral, eles vão ver como um disco voador, mas para o outro país que tem interesses, ou que tinha aquela que estava envolvido na Guerra Fria, eles sabiam que era plausível ter um avião que voasse tão rápido e tão alto e que esse avião era espião. Lógico que eles sabiam, eles não iam engolir essa de que é um disco voador. Então era bom você não ficar divulgando avistamento dessas aeronaves que são. Isso tem até hoje. São projetos secretos, são projetos que o governo empenha muito dinheiro e tempo e eles têm que manter isso segredo. Fora outros projetos, como eu já disse, envolvendo foguetes, mísseis, armas, satélites. É muita coisa para você confundir com uma nave alienígena. E agora o que eu tenho para dizer? Inclusive teve também um disco voador mesmo, literalmente. Dei uma verificada aí no Google, chama Avrocar VZ9, Canadá. É literalmente um disco voador naquele formato que a gente imagina de disco voador, que era pilotado por um ser humano, era um projeto secreto, era um projeto de pesquisa também, do governo americano. E dá para você ver a imagem dele no YouTube. Não foi para frente até onde se sabe, mas eles pesquisaram esse tipo
de formato, do disco voador mesmo. O que eu tenho a dizer sobre isso, agora do ponto de vista, vamos raciocinar, vamos pensar sobre a possibilidade de ter um extraterrestre numa nave que venha até aqui o planeta Terra nos fazer uma visita. Agora vamos usar aqui o que a gente sabe sobre biologia e sobre tecnologia, sobre física, para especular isso. Então, já sabemos que OVNIs podem ter origem natural e origem artificial. Essas origens podem ser de várias coisas. E aí tem algumas que, que é difícil de explicar, mas deve haver uma explicação coerente para ela. Por que que não deve haver uma nave com um extraterrestre aqui que vem fazer visitas no planeta Terra? Pelo seguinte, esses avistamentos que tem com supostos ETs, abduções, autópsia com ET, etc., já falam isso há muito tempo, desde pelo menos dos anos 50. Então, assim, já tem mais de 60 anos, praticamente 70 anos que falam nisso, mas não existe uma prova física, não existe a não ser aqueles filmes feitos que são considerados falsos, né? De autópsia de ET ou de supostas naves capturadas. Inclusive essas naves só caem em base militar, só caem em lugar remoto, né? Nunca cai uma nave dessa em Nova York, Paris, São Paulo, Avenida Paulista. Enfim, não existe nenhuma prova física, nunca capturaram uma nave extraterrestre, não tem nada de uma prova palpável. Nunca uma aeronave dessas, uma nave dessas pousou em algum lugar e foi vista amplamente por pessoas. É sempre depoimentos solitários. E qual é a chance disso realmente acontecer? Para mim é nula. Já são 70 anos que se fala nisso. Vamos começar assim. Pode ter vida fora da Terra? Sim, claro, pode ter vida fora da Terra. Pode ter vida no sistema solar, vida não inteligente, porque senão já teria dado demonstrações, mesmo porque também no sistema solar não tem planetas com condições de ter vida complexa. Mas pode ter vida fora da Terra de não inteligente, pode ter vida fora da Terra inteligente, afinal de contas, na nossa galáxia são bilhões de estrelas que contêm bilhões de planetas orbitando. Cada estrela tem alguns planetas, se você multiplicar bilhões de estrelas por alguns planetas, vão ser bilhões de planetas, vão ter mais planeta do que estrela. Só na nossa galáxia. Pode ter vida inteligente? Pode ter vida inteligente. E nas outras galáxias também pode ter vida não inteligente, pode ter vida inteligente, existe a probabilidade. Agora, a probabilidade de ter vida inteligente e essa vida inteligente vir até aqui numa nave, aí é que está o problema. Primeiro que as distâncias são gigantescas. Mesmo uma nave voando perto da velocidade da luz, que é a velocidade mais rápida que pode haver. Isso se tratando de um objeto sem massa. Se tratando de uma nave, ela pode chegar, entre aspas, perto da velocidade da luz. Então, vamos considerar que ela consiga chegar na velocidade da luz. Para vir de um sistema mais próximo aí, de uma estrela mais próxima que tem aí da gente, é 4 anos voando na velocidade da luz. Então, só isso já é um grande problema. Essa é a mais próxima. Aí, se você levar em consideração que a Via Láctea tem aproximadamente 100 mil anos-luz, ela tem um formato elíptico, ela tem aproximadamente 100 mil anos-luz na parte de maior comprimento dela, por 10 mil anos-luz na parte mais estreita. Então são 10 mil anos voando na velocidade da luz, ou 100 mil anos voando na velocidade da luz para você cruzar a Via Láctea. Então já fica muitíssimo complicado, né? Não dá, você vai
procriar dentro da nave, a nave tem que ser, teria que ter um aparato ali para formar gerações ali, ter como você viver gerações dentro de uma nave para chegar aqui. Aí digamos que chegassem, digamos que eles tivessem uma nave que fosse praticamente um planeta artificial. E eles voassem por milhares, milhões de anos perto da velocidade da luz para chegar aqui na Terra. Aí eles iam pegar naves menores para poder entrar aqui na atmosfera, para poder fazer alguma pesquisa. Então aí entra a parte da biologia, também do comportamento. Por que o extraterrestre ia ficar se escondendo do ser humano? Ele não ia ficar se escondendo, assim como o ser humano não ficou se escondendo de tribos de índio, de outros povos que ele nunca viu. Ele chega, quando alguém, um explorador, chega a um lugar, pode acontecer duas coisas. Ou ele não quer nada com aquele lugar, nem com aqueles seres que estão ali, ou ele quer tudo. Então, levando em consideração que um extraterrestre fazendo um esforço incrível para poder chegar aqui, voando aí por milhares de gerações, milhares de anos ou milhões de anos, ele ainda ficar se escondendo da gente, não faz sentido, né? Ou eles vão se apresentar e falar que não, a gente não quer nada, viemos aqui por curiosidade, ou o mais plausível, que é explorar os recursos do planeta, já que eles estão vagando pelo espaço, né? E se eles fossem bonzinhos, eles poderiam não extinguir tudo, poderiam não acabar com tudo, se eles for bonzinho. Se eles não estiver ligando para isso, eles simplesmente podem pegar tudo que interessa para eles, não se importando com o resto. Então não faz sentido uma civilização super avançada chegar aqui e não se apresentar, ou não dar as caras, vamos dizer assim, ou ficar se escondendo por 70 anos. Não faz sentido. Né? Então, é isso. Não tem por que ser desse jeito. Né? Ficar abduzindo pessoas durante anos, ficar aparecendo, fazendo aparições em lugares que não tem testemunhas, é sempre filmagens duvidosas, sempre coisas obscuras, né? Por que eles não aparecem, pô, lá na Avenida Paulista, lá, pousa lá, né? Porque na real ia ser assim, não tem por que se esconder, né? Então é isso é o meu ponto de vista. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas e ter colocado essa ótica, né, sobre esse ponto de por que essa história de seres alienígenas em naves espaciais aqui no planeta Terra não faz sentido, não faz o mínimo sentido. E que as explicações que nós temos que são plausíveis para explicar esses fenômenos que às vezes acontecem e nós não sabemos dizer exatamente o que é. Tá ok? Então é isso aí. Até a próxima. Valeu!